Eu digo que o coração do campus é o conteúdo e os programas que a gente realiza aqui. Em 2016, São Paulo recebeu o primeiro e único espaço do Google na América Latina voltado para empreendedores. Com mais de 2.000 metros quadrados, o Google Campus foi criado para unir startups, mentores, investidores e todos aqueles que querem fazer novos negócios. 2 anos depois, o espaço ganhou um novo nome: Google for Startups Campus. Desde então, a companhia tem se concentrado ainda mais em oferecer programas de incubação, eventos e outras iniciativas para acelerar o ecossistema de inovação brasileiro. Bom, o Google for Startups Campus surgiu em 2014, quando a gente anunciou que a gente traria a 6ª unidade de um campus do Google para startups no mundo para São Paulo. E aí naquele momento, 2014, a gente estava vivendo uma situação diferente de hoje, mas a gente já via um crescimento bem significativo do ecossistema de startups aqui. E aí essa aposta, ou esse investimento que o Google fez no ecossistema foi justamente para ajudar a acelerar essa trajetória que a gente já via uma demanda e uma oportunidade bem grande. E aí, assim como em outros ecossistemas que a gente fez, como Londres, Tel Aviv, Madrid, Seul na Coreia, Varsóvia e São Paulo, a ideia era justamente da gente criar um espaço do Google onde a gente fosse capaz de trazer o melhor do Google para as startups, principalmente os nossos produtos, as nossas melhores práticas e, obviamente, os nossos experts que ajudariam essas empresas a construir os seus produtos e as suas tecnologias. Bom, o que a gente tem aqui no campus é uma combinação, acho que, de ofertas que atende diferentes estágios de startups, Então, a gente tem um espaço aberto, que é um andar aberto que a gente tem onde qualquer empreendedor pode vir trabalhar, atendendo aqueles que estão em estágio mais inicial, que estão começando a tirar uma ideia do papel. Mas eu digo que o coração do campus é o conteúdo e os programas que a gente realiza aqui. E aí a gente tenta atender justamente quem está em early stage, quem está em estágio de crescimento e também quem está começando a escalar a sua operação, os seus negócios. E aí os diferentes programas que a gente tem tentam endereçar justamente os desafios de cada uma dessas etapas, que são totalmente diferentes. Então a gente acredita muito que, especialmente para um ecossistema como o Brasil, a tecnologia e as startups elas têm que solucionar problemas que sejam de ineficiência ou de ganhos de eficiência em diferentes setores e resolver problemas bem reais. Então eu diria que a gente olha muito essa oportunidade de solucionar um problema real e grande. A gente acredita que a tecnologia ela ajuda justamente a escalar o potencial desses produtos ou desses serviços para o maior número possível de usuários. O que a gente olha muito, não uma tecnologia específica ou outra tecnologia, mas é justamente aquelas que a gente acredita que tem um potencial grande de desenvolvimento nos próximos anos. Então a gente tem hoje 120 startups que participaram dos nossos programas, várias delas de diferentes lugares ou regiões do Brasil. Elas geraram quase 5.000 empregos, considerando as startups que passaram aqui pelo espaço, levantaram mais de 200 milhões de dólares em funding. Eu acho que isso demonstra o potencial desses negócios, mas eu acho que o impacto do campus vai muito além disso. Eu acho que a gente foi uma grande demonstração de investimento de uma empresa como o Google num ecossistema como o Brasil, e isso trouxe uma legitimidade muito grande e, de alguma maneira, acelerou várias das iniciativas que existem hoje espalhadas pelo Brasil. Eu digo que os últimos 3 anos foram anos de muita prosperidade, tanto para os empreendedores, quanto para os investidores, quanto para os consumidores, porque eu acho que no final do dia, quem a gente está querendo impactar são esses usuários. E aí essa combinação de bons empreendedores com capital empreendedor e um público cada vez mais acostumado e com vontade de consumir tecnologia como é o brasileiro, faz com que esses 3 elementos tornassem os últimos anos tão prósperos, e aí a gente, olhando para o futuro, vê ainda maior possibilidade de crescimento. Eu acho que tendências de setores a gente consegue identificar de diferentes formas, Tanto a gente como o Google, olhando os nossos próprios dados e vendo o interesse dos usuários e dos consumidores, olhando a quantidade de startups que tem surgido em diferentes setores, e aí eu acho que 2 ou 3, certamente fintechs é uma que explodiu nos últimos anos e vai continuar crescendo muito. Eu acho que toda a parte de mobilidade
né? E aí mobilidade entendida não só de pessoas, mas de cargas, de otimização logística, tudo isso vai continuar crescendo muito. E acho que também todo o mercado de imóveis e tudo que está ligado a diferentes formas, né, de você viver nas cidades também vai continuar crescendo bastante. São tendências que a gente consegue identificar claramente. Então eu diria que a gente tem muito o que fazer ainda aqui no Brasil e que não necessariamente a gente precisa expandir ou multiplicar a infraestrutura física. O que a gente quer fazer é sermos uma ponte entre ou com outras instituições, com outros espaços, com outras organizações que, assim como a gente, estão trabalhando com startups de alto potencial de crescimento pelo Brasil afora.